Começar. Primeiramente, boa tarde. Agradeço a todos por terem vindo, agradeço a oportunidade. Meu nome é Ricardo e eu vou falar sobre uma gambiarra que é basicamente não usar Bluetooth para fazer streaming. Uma forma bem simples de descrever é usando esse meme, porque é bem enrolado, mas eu juro que vai fazer sentido no final, eventualmente. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou formado em ciência da computação, eu sou dev backend há muitos anos, eu programo sei lá quantos anos já nessa vida. Eu gosto de fuçar em coisas, eu desmonto muitas coisas, muitas vezes falta parafuso ou sobra parafuso. Eu gosto de engenharia reversa, eu gosto de, enfim, futricar nas paradas e eventualmente metade das coisas não funcionam direito no final. É só observar pelo fundo desse slide, né? É meio óbvio. Um disclaimer, todas as gambiarras que eu apresentar aqui, elas não têm relação nenhuma com empregadores ou clientes atuais, passados ou futuros, até porque eu nunca mexi com parte de streaming ainda. E nenhum MP3 foi muito machucado ou violentado durante a preparação dessa apresentação. E se eu sou afanho ou tossi, é porque eu tô com rinite, tá um horror. É isso aí, não tem o que fazer, gente. É o que temos pra hoje. Outro disclaimer, eu sei que o tema MP3 envolve pirataria, nós não vamos abordar esse tema, mas vai ter algumas lembranças. Vocês têm tudo cara jovem, vocês nem sabem do que eu tô falando direito. Então tá tudo bem. Vamos lá. Por quê? Por que usar Bluetooth não... Desculpa, por que usar USB não Bluetooth? É estranho, é uma gambiarra, é divertido, é algo diferente. Eu tava muito entediado. Era final da pandemia, eu acho. Era lockdown aí, não tinha nada a fazer. Eu olhei pra um rádio na minha mesa assim. Pá, que legal seria se eu pudesse botar o Spotify pra tocar nisso aqui, né? E o rádio só tem uma porta USB e uma saída de som. Meu celular nem saída de fone tem mais. Então, eu pensei, por que não, né? Tô entediado, tem nada a fazer no final de semana. Vamos fazer isso. Mas aí vem a parte bizarra, né? O que eu quero dizer com usar o USB para fazer streaming? Quem tem carro, ou quem já pesquisou por rádio de carro no Google Imagens, vai achar essa imagenzinha aqui. Tem várias entradas, agora os rádios têm tudo, principalmente os paralelos. Eles têm tudo que é entrada que vocês podem imaginar, né? E tem ali entrada de fone, tem entrada de rádio... Entrada de rádio FM. Tem rádio FM, tem entrada USB, SD, enfim, tudo. A de fone de ouvido ali, a entrada AUX, eu não vou nem comentar, porque aí não tem graça, né? Toda essa palestra vai pro lixo se a gente usar aquela entrada. A do rádio FM, a grande qualidade que rádio FM é a qualidade pra... quando tu tá fazendo streaming a partir do dispositivo, é que não é boa. Se tu pegar e ligar um transmissor, por exemplo, no teu celular, tecnicamente é possível, e transmitir uma frequência de rádio FM que seja permitida pela lei, tem algumas que pode, tinha pelo menos na década dos anos... Nos anos 2000 tinha, não sei se ainda tem. A qualidade é ruim, essa é a realidade. Ele não... Vai ter interferência, dependendo de onde vocês estão, se vocês cruzam a fronteira para a Argentina, a frequência pode ser outra, vocês vão tudo presos, é uma função, melhor não. Qualquer coisa que vocês passem dá interferência. Se outra pessoa estiver usando no carro do lado, vocês vão compartilhar a mesma música do Baby Shark, então tá tudo bem. Rádio FM nós vamos considerar aqui. Bluetooth é muito fácil, né? Bluetooth eu não estaria falando aqui, então eu vou ignorar. Entrada do SD card, eu vou deixar como spoiler. Tecnicamente é possível fazer o que eu vou falar aqui via entrada de SD. Nunca tentei, mas teoricamente é possível. Não recomendo, dá mais trabalho. E o USB é o nosso xodó, o USB nós vamos brincar bastante hoje. Mas antes de brincar um pouco isso, eu preciso explicar pra vocês o que são músicas infinitas. E a galera mais das antigas vai reconhecer alguns logos. Sabe curiosidade aqui? Quem aqui já ouviu uma rádio online? Tá. Quem aqui sabe o que é a Nullsoft? Quem já usou o Winamp? Boa! Exato, Winamp. Quase que eu caio. A Nullsoft é a fabricante do Winamp, que se tornou open source, depois deixou de ser open source, deu uma treta aí. O Shotcast era a ferramenta deles para fazer streaming de rádio online. E o legal dessa ferramenta é que tu literalmente abria o Winamp, botava lá o URL lá, eu não tinha um Atari que eu não lembro mais, e ele tocava como se fosse uma MP3 local, normal, assim, funcionava tudo bem. Isso na época da discada até, hein? Eu sou dessa época, gente, desculpa. Tem o Tunin, que é mais novo, né? E tem as rádios Internet Archive. O que tem em comum todos esses caras aqui é MP3. Tudo isso aqui é MP3. Com algumas variações. Acho que o Shotcast tu podia usar o OGG. O Tunin, acho que não sei se ainda está usando MP3, estava usando, e a Archive, pelo que eu pesquisei, usava ainda MP3. Na hora que eu fui olhar, tinha um derrubado, então
Enfim. Mas aí vem, mas Ricardo, talvez não usem mais MP3 um dia. Sim, usam. Eu catei aleatoriamente no Google uma rádio online, peguei a Mix FM de BH, é MP3. As outras, elas eram MPEG, e MP3 é o MPEG, só que era uma variação mais moderna. Eu vou tratar só do MP3 aqui. Mas aí tá legal, é um MP3, mas é duração. Sim, entreguei a idade com esse screenshot. Porque quando tu colocava um MP3 no Winamp, ou no teu player favorito de música, aparece a duração da MP3, né? Mas como é que tu faz como é que tu tem um streaming com MP3? Como é que tu vai ter lá a extensão MP3 e um negócio aqui? Porque a rádio não tem duração. Não é como se tu abrisse no Winamp lá, eu vou ouvir a rádio por 1 hora. Não, se tu deixar ouvindo lá por 3 dias, ela vai tocar por 3 dias. Só curiosidade, ela começava a contar do zero, ao invés de contar para baixo, ela contava para cima. Mas enfim. E a realidade é que MP3 é infinito. A MP3 não existe o conceito de duração no arquivo MP3. Se vocês pegarem o cabeçalho do MPEG, que é o formato do MP3, nenhum dos campos trata de duração daquela mídia. O que eles fazem é que, basicamente, é calculado, e isso vale só para MP3 CBR, eu já vou abordar o que é, eles basicamente calculam o tamanho do arquivo e dividem pela taxa de bits por segundo. É literalmente isso. Pedi pro ChatGPT fazer essa conta, inclusive. Inclusive foi o ChatGPT que me explicou isso. Eu não sabia também. Literalmente, tu pega o tamanho do arquivo, converte para o número de bits e divide pela taxa de kilobits por segundo da MP3. A galera das antigas vai lembrar que tu tinha que escolher a qualidade na hora de baixar lá. 128 era meh, 320 era boa, mas era grande. Enfim, toda aquela função. Tempos dos HD de 5 GB só, né? A duração é literalmente isso. Ela é literalmente calculada assim. Porém, isso não vale para VBR, porque isso é taxa de bits constante, onde a MP3 inteira vai na mesma frequência o tempo todo, na mesma taxa de bits. Quando tu trata de VBR, que é uma variação que teve depois, a taxa de bits tem que ser calculada em tempo real. Funciona da mesma forma, não muda absolutamente nada, a única diferença é que vai ter mais frames no arquivo, nada demais. Legal, então todo MP3 é infinito, concordamos nisso, mas o armazenamento não é. Se eu pegar um pendrive, nesse aqui, que é de 64 GB, não é infinito. Não tem como eu colocar infinitas músicas aqui, apesar de 64 GB, eu botar música pra cacete. O armazenamento é limitado. E o pendrive também é imutável. Se eu tô ouvindo a música, cansei de ouvir, sei lá, Katy Perry no rádio, tu vai lá, tira o pendrive, coloca no computador, remove as MP3, coloca a MP3 nova. Tira, espera ele sincronizar, manda ejetar, tira, coloca no rádio e aí vai ouvir. Não é infinito, não é mutável. Tu não tem como trocar isso. Não é que nem no Spotify, no Bluetooth, tu vai ali, troca ali, acabou. Não existe isso com o pendrive. E o motivo pelo qual isso não existe é porque o disco é imutável. O disco não pode ser alterado. Então o conteúdo que está dentro daquele pendrive, ele não pode ser alterado sem que tu vá voluntariamente altere o conteúdo. Porém pode. Nem tudo que é um pendrive precisa ser um pendrive. Isso são pendrives. Essa Raspberry Pi aqui é um pendrive. Para quem não conhece, a Raspberry Pi é um microcomputador que roda na arquitetura ARM. Dá para rodar umas versões estranhas de Windows nele, mas enfim. O pessoal usa muito para emular. Funciona bem para emulação. Roda Linux. E o legal da Raspberry Pi é que ela suporta uma coisa chamada USB Gadget, que é uma funcionalidade, vamos dizer assim, um framework do kernel do Linux, que permite que tu emule dispositivos USB. E aí tu pode emular o que tu quiser. Tu pode emular um teclado, pode emular um mouse, um controle de videogame, uma placa de rede, um pendrive, um drive de CD, que eu descobri recentemente. Acho curioso, mas tudo bem. E essa é uma das paradas mais interessantes que eu já vi, porque tu tem controle total da coisa. Tu pode literalmente dizer, eu quero que tu emule um teclado, eu ligo esse teclado no meu computador, e ela começa a digitar coisa. Vocês sabem aqueles Rubber Duck, que deu muita polêmica já e tal? Dá pra fazer um com a Raspberry Pi. Ironicamente, eu ia trazer a Zero, que é a pequenininha. Eu não tenho a menor ideia onde eu botei, então eu tive que trazer a grande. E depois eu vou comentar os problemas de trazer a grande. Mas o legal do USB Gadget é que ele tem um módulo nele, que já vem pronto no kernel do Linux, para facilitar a nossa vida, chamado Mass Storage, cuja função é emular um dispositivo de armazenamento de dados. Seja um disco, ou seja uma mídia óptica, tanto faz, ele emula para ti.
E o legal é que se tu pegar esse pendrive aqui, for no Linux, fazer um DD dele, fazer uma imagem, fazer um clone total dele, do setor 0 até o último setor dele, e passar isso pro USB Gadget Mass Storage, quando tu pegar a Raspberry Pi e ligar no computador, vai aparecer igual aquele pendrive, exatamente igual. Vai mudar, claro, o fabricante do dispositivo, todas essas coisas, mas o resto vai ficar tudo igual. As partições, setor de boot, tudo igual. Se for um pendrive botável, vai ser botável também. Então ele literalmente expõe a imagem do disco na porta USB. E aí agora começa a parte estranha. Eu vou usar esse rádio aqui como exemplo, tá? E depois eu vou brincar com ele. Mas imagina que eu pluguei um pendrive no rádio. Acontecem várias coisas. Isso aqui é uma grande simplificação do que acontece. Mas a primeira coisa que o rádio faz é perguntar, me dá os dados do disco. Aí ele vai dar umas informações lá e tudo mais, me dá a tabela me dá as partições que tem, ele vai dizer, eu tenho uma partição faixa de 16, 256 MB. Faixa de 16 é velho, eu sei. 256 MB é nada, eu sei também. Mas era muito trabalho fazer maior e fazer faixa de 32, então vamos deixar com faixa de 16. Também não funciona a faixa de 32 em alguns rádios, eu descobri recentemente. Meu rádio é velho, gente. Só que o legal é que se tu olhar o fluxo, tu vai ver que começa no rádio, e eu não sei até o quão bem dá pra ver o laser, mas enfim. Começa no rádio, passa pelo pendrive, nossa Raspberry Pi, vai pro kernel do Linux. O kernel do Linux vai dizer, legal, o cara tá tentando ler o setor 0 do disco. O que o Linux vai fazer? Tu passou a imagem para ele, certo? O Linux vai olhar, beleza, eu preciso ler esse arquivo no meu disco agora. Porque quando eu passei pro USB Gadget, eu montei uma imagem, né? Então eu preciso ler agora essa imagem. Então o Linux vai dizer, eu quero ler o início desse arquivo. Isso passa para o sistema de arquivos, que passa para o nosso disco físico mesmo. Vai lá e retorna. Aí o rádio vai dizer, tá, me dá o primeiro arquivo. Aí beleza, é o 001 MP3. Me dá os bytes disso. Ou seja, me dá os blocos de dados que realmente tem naquele arquivo 001 MP3. E aí o disco vai retornar aqueles bytes específicos lá, tocando Katy Perry, por exemplo. O que a gente quer é que não retorne Katy Perry, a gente quer que retorne Metallica, ou qualquer outra coisa. A gente quer, de alguma forma, manipular esses dados para que retorne uma música diferente do que aquilo que está, de fato, armazenado no disco. Ou, de outra forma, mostrando... com dados aleatórios, né, porque nada disso aqui é real. Imagina que teu disco fosse um bloco de dados, que nem assim. Isso aqui digamos que isso aqui estivesse dentro do teu disco. Dados binários, aleatórios, irreconhecíveis. O que a gente quer é que no meio deles, aonde tem a parte da música da Katy Perry, a gente quer que retorne os bytes da música do Metallica. Ou de qualquer outra coisa que a gente queira em tempo real. Só que o resto, ao redor, a gente não quer que mexa. E esse ao redor é importante. Porque, que nem eu falei, a gente só quer interceptar a última parte. A gente quer alterar a música. A gente não quer alterar a lista de arquivos e a gente não quer alterar a tabela de partições. Isso é um ponto importante. E vai voltar a esse ponto. Legal, a gente já definiu o que a gente quer fazer. Mas se o USB Mesh Storage Device, lá, o USB Gadget Mesh Storage, permite que tu monte uma imagem, por que a gente só não altera a imagem, né? É um arquivo no nosso disco, tá ligado a Raspberry Pi no nosso disco, a gente tá controlando ela, né? Tá ligado no nosso rádio. Por que a gente só não escreve os bytes no arquivo direto? Porque não pode. Eu tentei. Depois eu descobri que tinha um alerta na documentação do kernel dizendo pra não fazer isso. Essencialmente o que acontece é que quando tu liga um pendrive num computador, e aqui eu vou entregar mais ainda a idade, mas quem já usou disquete vai lembrar disso. Se tu abre um arquivo no disquete, a primeira vez demora. A segunda vez não demora tanto. E é por causa que o host faz cache. A mesma coisa vale para CD, para quem jogava em CD. Igual quando tu botava o CD, tu fechava o Auto-Run lá, o instaladorzinho. Aí quando tu abria de novo, abria rápido. A mágica é tudo cache. O que acontece é que quando tu coloca um pendrive, qualquer dispositivo de armazenamento no computador, ele começa a cachear informações para ti, principalmente quando tu abre os arquivos. E aí o que acontece é que o computador assume que esses dados nunca foram alterados. Por exemplo, se tu está lendo um CD, o computador vai assumir que o CD não magicamente mudou os dados dentro dele. Porque é o que realmente não tem como acontecer. E por causa disso, o próprio kernel do Linux diz, tu pode ler os dados da imagem que tu está mandando como disco USB, mas você não pode alterar. Porque se tu alterar, o comportamento não é bem definido. Eu fiz o teste, na primeira vez funciona, na segunda vez o sistema simplesmente diz, e não altera nada. Pelo menos no Windows. Na época eu testei no Windows. Mas é legal, tá, a gente não consegue fazer. Então, porque se a gente for aqui, a gente não consegue alterar os dados, né? Porém, a gente não consegue alterar
nessa etapa aqui, no disco. Se a gente alterar a imagem que está armazenada dentro do disco, não funciona. Mas se a gente alterasse no sistema de arquivos? Porque o sistema de arquivos ele faz uma ponte para ti, né? E se a gente fizesse com que o sistema de arquivos em si alterasse os dados? E aí surgiu a ideia de usar o Fuse. O Fuse ele é um framework também do Linux, que é File System User Space, e ele permite com que tu monte sistemas de arquivos por que tu quiser, totalmente customizados. O disco não precisa ser físico. Então, por exemplo, tu pode montar numa pasta no teu computador a pasta do Google Drive. Não tem nada, funciona perfeitamente. Pode montar o S3, que é um Object Store que não tem nenhum tipo de armazenamento que a gente possa interpretar como setores e tudo mais como um disco normal. Tem esse SHFS, que permite tu montar uma pasta num outro computador. Ou seja, o disco não existe, o disco não precisa de fato existir. Existe o PFS para armazenar arquivos número pi. Eu também não entendi essa, mas deixei lá. Mas o legal do Fuse é que ele permite tu interceptar a leitura, tu permite tu controlar a leitura. Porque o Fuse te dá controle total, ele é um sistema, ele literalmente monta um sistema de arquivos. O kernel vai perguntar para ti, quais são os arquivos que tem lá dentro? E o Fuse vai dizer, eu tenho esses arquivos. Qual é o conteúdo desse arquivo? E o Fuse vai dizer qual é o conteúdo desse arquivo. E o Fuse podendo controlar a leitura é interessante, por causa que daí a gente consegue manipular os dados. E aí eu vou fazer uma demonstração do Fuse. Cara, eu não sei o quão visível vai ficar. Vocês preferem terminal branco ou preto aí? Pra ler. O que fica mais fácil? Não, o que fica mais fácil pra ler? Não, o que vocês preferem, preferência pessoal? Preto fica melhor pra ler? Então tá, então vamos mudar pra preto. Então volta. Volta porque eu não enxergo ali. Então bota. Então vamos testar. Tem que ser o que fica mais fácil pra vocês ler. Vamos ver. Ficou melhor pra ler? Ah, pior que ficou mesmo, pelo amor de Deus. Bem que me avisaram do projetor. Vamos dar um zoom aqui, porque senão ninguém enxerga nada. Beleza. Código de estudo vai ser liberado depois, tá? Vai ter um QR Code no final, não se preocupem. Não me responsabilizo por nada. Tem 3 arquivos nessa pasta. São os 3 sistemas de arquivos que eu criei. Eu não vou abordar o StreamFS, porque esse é pro final. Essa é a parte divertida. Tem 2 sistemas de arquivos que eu criei para mostrar técnicas do Fuse. Vamos botar dessa forma. O primeiro é o TimestampFS. O TimestampFS, a única função dele é gerar um sistema de arquivos, né? Vai montar uma pasta ele, que tem um único arquivo dentro dele, que é a hora atual. É literalmente isso. Não tem nada demais. Eu vou montar ele numa pasta chamada target aqui. E aí eu vou para um outro terminal, que obviamente reduziu a resolução, para facilitar a minha vida, né? Porque target tem um clock lá dentro. Toda vez que eu der um cat nesse arquivo, o valor dele muda, de acordo com a hora atual. Qual é a moral disso? É um sistema de arquivos, e é literalmente um sistema de arquivos. Se eu conseguisse ler. Se eu der um mount, vai aparecer ali, ó, que eu montei um sistema de arquivos Fuse na pasta target. Então ele realmente é um sistema de arquivos do ponto de vista do Linux e tudo mais. Só que é um sistema de arquivos que não tem um disco por trás. Ele é literalmente um sistema de arquivos totalmente virtual. O arquivo que ele diz que tem ali dentro não existe na prática. Ele está totalmente em memória. E o código dele é literalmente isso. Ele diz, eu tenho um arquivo chamado clock, quando tentar ler esse arquivo, ele literalmente faz um dump da string do clock. Que eu sei dessa pasta, senão quando eu tentar desmontar dá erro. O programa não quer dizer que eu programe bem, né, gente? E existe o CorruptFS, que é um sistema de arquivos que eu montei, que ele explora uma coisa muito legal do Fuse, que é que tu pode ter um disco de fato por trás. Porque, por exemplo, tem um exemplo do Fuse. Logo quando surgiu o primeiro suporte a NTFS no Linux, era via Fuse, se eu não me engano. Porque era bem precário. Acho que era NTFS 3G, alguma coisa assim. É coisa antiga. Ele tinha um disco por trás, porque era o disco NTFS. E o Fuse permite que tu faça isso. O Fuse permite que tu use hardware, discos, coisas físicas como armazenamento. Não precisa ser tudo virtual. E esse CorruptFS ele é legal, porque ele é um ótimo exemplo de que eu não sei onde é que eu botei os arquivos. Aqui. Ele é um ótimo exemplo de um sistema de arquivos real, entre aspas, que tem arquivos reais por trás, mas que modifica os arquivos em tempo real. Por exemplo, tem 2 arquivos aqui dentro, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês.
Tem 2 arquivos aqui dentro. Gambiconf e ricardo.txt. Normal, né? 2 arquivos normais, nada demais. Isso é a minha pasta minha pasta base, né? O que eu fiz no CorruptFS? O CorruptFS, ele literalmente duplica todos os arquivos que tu tem dentro daquela pasta. Tá ali os 2 arquivos. Porém, ele corrompe eles. Em tempo real. Totalmente aleatório. Ups. Baseado na vontade divina ali da probabilidade que eu botei lá. Então ele literalmente altera o arquivo em tempo real. E aqui entra um ponto interessante. Eu tenho um arquivo real por trás, que está sendo parcialmente alterado em tempo real. E esse é o ponto interessante, porque lembra que é exatamente o que a gente quer fazer? A gente quer ter uma imagem e a gente quer alterar em tempo real. Pois é. Fios permite fazer isso. Beleza. Voltar para o slide. Ok até agora? Beleza? Se alguém estiver boiando, grita. A gente joga uma boia. Juntando tudo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos interceptar as leituras da seguinte forma. Tudo que for dados do disco, ou tabela de arquivos, tudo que for FAT, os primeiros setores, setor de boot, MBR, todas essas coisas a gente não vai mexer. Deixa quieto, a gente não quer interferir nisso. Quando pedir os bytes do MP3, aí a gente vai dizer, pera, eu preciso pegar esses bytes de um buffer. E qual é a moral? Os bytes nunca vão ser os mesmos, a não ser que coloque o mesmo dado no buffer. Mas, essencialmente, o que a gente vai fazer é, tentou ler o arquivo, ao invés de ler do arquivo, de fato, da imagem que eu tenho do disco, nós vamos ler de outro lugar, nós vamos ler da memória. E aí é que entra o StringFS, que é a grande gambiarra. Ele é literalmente uma FIFO. FIFO? Acho que é uma FIFO. Por um lado, tu vai ter alguma coisa mandando música, mandando um streaming. Por outro lado, tu vai ter um cara que consome isso. É um produtor-consumidor. O produtor vai ser o teu streaming que tu quiser, e aí que eu vou mostrar 2. Por outro lado, o consumidor vai ser o cara que está lendo o arquivo. O rádio. Eu espero. Eu não gravei demo, gente. Vai ser tudo ao vivo, sinto muito. Esse sistema de arquivos mágico que nós vamos criar, ele vai cuidar de toda essa parte de fazer o buffer e tudo mais, tal. Não quer dizer que vai cuidar bem, vai cuidar. Ele vai deixar passar tudo que é leitura. Mas quando ele tentar ler o arquivo específico que a gente quer interceptar, ele vai dizer, não, pera, eu vou ler do buffer. E aí as leituras que a gente fizer vão retornar os dados que a gente mandar via streaming. Beleza? Agora vem a parte divertida. Torcer pra funcionar, né? Pois não, agradecimento ao cara que me emprestou o leitor micro SD, porque eu consegui estragar a demonstração 5 minutos antes. Ups. O motivo por qual tem esse monte de fio aqui, vocês vão entender depois. Só preciso lembrar o que vai aonde. Beleza. A minha Raspberry Pi aqui, ela vai ficar responsável por emular um pendrive. Esse cabo USB aqui é o cabo que vai no rádio. O cabo de rede é para eu poder controlar a Raspberry Pi, porque senão não tem o que fazer. Não é esse aqui que eu quero esse aqui. Bluetooth mode. Ele vai tentar parear com o celular, mas eu já desconectei. Por favor, não conectem na caixinha, obrigado. Senão vai ser bem cômico. O terminal foi parar em outra tela? Foi parar em outra tela. Vocês disseram que fica melhor com fundo preto, né? Então deixa eu voltar pro fundo preto. Cara, vai esse aqui mesmo. Vai qualquer um. Vamos ver se funciona. Dá pra ver? Tudo bem? Beleza. Show! Entramos na Raspberry Pi, como eu disse. É um Linux normal, tem nada demais. Aqueles arquivos todos que eu tenho naquela VM, eu também tenho uma cópia aqui. Aqui eles. Poderia rodar aqui também se quisesse. Mas aqui dá preguiça. Primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o StreamFS, que é o nosso sistema de arquivos. O que o StreamFS faz? Ele espera uma porta, espera uma imagem de disco, que é a nossa imagem do nosso pendrive, e um caminho para ele montar isso aí para ti. Eu vou trapacear e copiar e colar, porque eu já deixei isso pronto. Tá, o que ele está fazendo agora? Primeira coisa que ele está fazendo, está esperando conexões. Ignorem. Agora ele vai começar a procurar o offset. O que acontece? Lembra que eu falei que é uma imagem do disco normal? Eu preciso saber aonde nessa imagem eu tenho que interceptar, porque o início da imagem
é o meu setor de boot, é a minha MBR. Aí tem a MBR, tem a tabela FAT, tem um monte de coisas nessa imagem. O que eu quero fazer? Eu quero só interceptar só aquela parte do MP3. É o que esse programa está fazendo. A maneira como eu fiz isso é a maneira mais bizarra possível. Eu literalmente criei um arquivo de 250 MB, .mp3, contendo uma única string dentro dele, que é BA, em hexa. E aí eu busco por esse string dentro do arquivo. Funciona. Funciona. É meio tosco, é meio gambiarra, mas funciona. Essa parte demora um pouquinho, tá? Vocês podem tomar, se alguém quiser fazer pergunta enquanto carrega. O que exatamente está carregando? Ele está procurando dentro da imagem onde começa e onde termina o arquivo. É MP3. Porque, como eu falei, tem a imagem toda com o negócio. Eu tenho um slide depois que mostra cada uma das coisas. Olha, show. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a partir desse offset aqui, que é onde começa a minha MP3, até esse offset aqui, onde termina a minha MP3, é onde eu vou interceptar. Todo o resto, todos os offsets do arquivo, que equivalem aos setores 0 até tanto do meu disco, eu não vou mexer. Eu vou ignorar. É basicamente isso. Faz sentido? Mas beleza, encontrei, legal, montei, bonito, show. O que isso significa? Eu vou ter que abrir mais um terminal. Entra no SSH. Gambconf. Não é na Gambconf que tá. Tá na MNT. Beleza, tá aqui a minha imagem RAW, né? Que é a imagem que eu mostrei antes. Aqui entra uma parte interessante. Se eu fizer um dump, um xdump da minha imagem original, files, demo3, imagem.raw, ele vai fazer o dump. Ali o BA. Eventualmente ele vai terminar dizendo fim do arquivo e acabou. Beleza, acabou, fim do arquivo, legal. Só que, se eu fizer um xdump da minha imagem no Fuse, ele não apareceu BA, ele parou. E o motivo pelo qual ele parou é porque ele está esperando o streaming começar a produzir dados para ele. Agora vem a parte divertida. O que eu vou fazer? Eu vou dizer pro Linux, pro kernel do Linux, para minha Raspberry Pi, eu vou dizer que eu quero que ela carregue o módulo do USB Gadget Mass Storage, que é o G Mass Storage. Já vem pronto no kernel do Linux, gente. Usando como arquivo a imagem.raw que eu montei no Fuse. Ele vai dizer, beleza, sem problema nenhum. Oficialmente, a partir de agora, esse cabo é um pendrive. E eu posso provar isso. Deixa eu ligar aqui. Eu abri o Finder. E não aparece, legal, top. Muito bom. Ops. Vem para outra tela. Deixa eu achar. Não, tá ali sim. Tava escondido só. Aqui embaixo, ó, gente. Gambconf. É um pendrive. E para provar que isso é um pendrive, eu tirei e desconecta. E agora vem a parte legal. Se eu ligar no rádio, o rádio vai tentar tocar sozinho, tá? Provavelmente ele vai falhar miseravelmente. Porque não tem nada. Ele acha que vai tentar... Ele desistiu. Ele tentou tocar no USB e desistiu. E o motivo pelo qual ele desistiu é exatamente porque não tem dados lá. O que eu vou fazer? Eu peguei um stream na internet de coisa free, que é usado para referência, para teste de streaming. E eu vou eu ia tacar ele no negócio, mas aparentemente foi para banho Wi-Fi do meu celular, então tudo bem. Então nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer a parte mais divertida. Eu vou usar meu Spotify do celular. Imagina que teu rádio não tem Bluetooth, tá? Imagina que esse cara aqui tem Bluetooth. E ele tem Bluetooth. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar no Bluetooth da Raspberry Pi. Conectei. Legal, funciona. Tudo que eu botar tocar no Spotify aqui, agora tem que cuidar porque, né, YouTube, vai tocar no rádio, eventualmente. Antes de tocar no rádio, deixa eu desconectar esse cabo aqui porque eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. O que eu vou fazer, tá? Eu sei que o comando parece meio assustador, mas é de boa. O que eu tô fazendo eu tô pedindo pro AUSA, eu sou das antigas, eu não sou do Pulse Audio, gente, eu sou do AUSA ainda. Tô dizendo porque ele grava tudo que vier de Bluetooth do meu celular, codifica usando o Lame como MP3, 128K, e cospe na porta 5000 da minha máquina. O que isso vai fazer? Quando eu achar o outro terminal, conexão aceita. Ou seja, tem agora alguma coisa mandando dados lá. Aí agora eu vou abrir o Spotify.
numa playlist que eu também catei, porque né, tem um plano B. Vou dar play. E o buffer está começando a aumentar. Ou seja, está começando a escrever coisas. Aí agora eu ligo no rádio. Play by USB drive. Que bom que funcionou. Ele eventualmente para, tá? Tem um problema muito sério que é... se tu demora... Fica quieto. Tem dois problemas sérios. Um é que se tu parar de tocar, ele desiste. O outro que se tu deixar tocando e demorar muito tempo pra ligar o cabo, ele fica com um lag desgraçado ali de, sei lá, 1 minuto às vezes. Tem como melhorar isso? Tem, é só fazer uma slide window bonitinho. É que eu tava com preguiça. Mas se eu der play... Se der play, nada acontece. Não, mas ele volta. Play by USB drive. O legal é que se eu trocar a música... Eventualmente ele vai trocar a música. Ou não, né? Tá bom? Aí trocou. Então eu posso literalmente... Eu já pausei aqui, ele continua tocando. A técnica mais simples para você sincronizar é esperar... dar pausa, esperar zerar o buffer e aí tu só dá play de novo e ele fica sincronizado. Ele eventualmente zera, ou chega bem perto de zero, a gente dá play de novo. Agora ele está relativamente sincronizado, eu posso trocar em tempo real. E ele vai trocar sem problema nenhum. E para comprovar que não é Bluetooth, agora ele foi Bluetooth. Deixa eu... Não! Tem um detalhezinho que eu não consigo parar. Gente, tem problemas no negócio, tá? Às vezes não funciona. É que na realidade a maneira certa de parar é tu fazendo da maneira bonitinha, que é ir lá, diz pro kernel, não, eu não quero mais o mass storage. Aí tu vai aqui, aí tu mata esse processo, e aí tu desliga a Raspberry Pi. Felizmente funcionou porque, né, eu não tinha gravado isso, então. Legal. Vamos para a conclusão. O Juco tá acabando, gente. Legal. Fizemos isso. Funciona. Muito bonito, muito legal, divertido. Agradecimentos à minha irmã que está assistindo por emprestar o radinho dela para eu testar. Era um radinho desse tamanho que eu não queria trazer no avião da Latam. Latam ia implicar comigo. Que a bateria dele é grande, mas enfim. Legal, mas a MP3 não é infinita. A MP3 continua sendo finita. Porque eu estou montando um pendrive, eu estou simulando um pendrive. Se eu estou emulando um pendrive, ela não é infinita. Continua tendo um tamanho. Inclusive o pendrive que eu estou emulando tem 256 MB. Como a MP3 de 250 MB. Porém, o MP3 de 250 MB a 192K é em torno de 3 horas, segundo o chat GPT. Eu usei 128, então ele tá uns 4 horas, talvez, por ali, alguma coisa assim. É só botar em repeat. Bota para repetir e ele fica repetindo a MP3 sem parar e vai funcionar. Porque a grande moral é que é um buffer isso. Só que é um buffer que está sempre mudando, né? Porque tem um cara consumindo e o outro escrevendo. Então, mesmo que o rádio tente ler o primeiro byte da MP3 de novo, vai ser dados novos, porque eu estou escrevendo dados novos constantemente naquele buffer. Mas não é tão legal, né? Porque... Imagina levar... Esse aqui não. Imagina levar tudo isso aqui no carro. Qual a chance disso aqui dar ruim, né? É alta. Tem um grande problema, que eu tenho um problema elétrico, e é por isso que eu tenho um cabo gambiarra aqui, que usa uma trigger board de power delivery para usar mais do que 500 mAh do power bank. A Raspberry Pi ela consome muita energia. Ela precisa de mais do que 500 mAh para dar boot. Depois da boot tu consegue reduzir, mas até da boot é mais difícil. 2 a 3 amperes, 10 a 15 watts. Só que uma porta USB de um rádio normal de carro, cara, se ela conseguir te dar 500 mAh é muito, porque um pendrive, isso aqui não consome nada de energia. Só que uma Raspberry Pi consome muito. A Raspberry Pi Zero, que é aquela pequenininha que eu mostrei, eu até consigo conectar ela com 500 mAh. Ela não gosta, ela reclama, ela fica pitando toda hora under voltage, mas ela aceita. Mas a Raspberry Pi 4 não, ela não dá conta. Então eu tive que fazer uma gambiarra com um cabo modificado para poder funcionar, onde só passa os dados pro rádio e a energia vem pelo power bank. Não é legal, mas funciona.
E tem um outro problema que o comportamento varia de acordo com a implementação. Que nem vocês viram. Eu parei aqui, o buffer, e o rádio trocou Bluetooth, né? O da minha irmã faz isso. O meu rádio de casa, que é onde eu testei todo esse negócio no início, de onde surgiu toda essa ideia, e a versão original do negócio, que é um código infinitamente pior que esse, não para, ele fica lá esperando o buffer sem parar, lá por tempo determinado. Então é interessante, por causa que cada rádio tem sua implementação diferente. E eu descobri que alguns rádios funcionam melhores que outros. Alguns aceitam melhor as pausas, outros não aceitam melhor. A variação entre eles é de acordo com a implementação. Porque, na prática, esses rádios eles têm um microprocessador dentro deles, eles têm software rodando, eles têm um firmware rodando lá, e esse firmware, então, executa todo o processo de leitura da tabela FAT, abre o arquivo, decodifica o arquivo, tem um decoder MP3 lá e tudo mais. Tudo isso depende da implementação do cara ou de onde eles copiaram isso. Ou de quem eles distanciaram. Porém, quando eu estava pesquisando, montando esses slides, eu descobri que isso virou um produto. Que tudo que eu fiz não precisava fazer nada. 20 por 15 pila esse negócio na internet. Tristeza, né? Então, aí é que tá o problema. Então, é ruim. Eu descobri, pelos reviews, que é uma porcaria, também não funciona. E é legal que o pessoal fala assim, funciona no rádio que eu comprei, paralelo, não vou usar o termo que eles botaram, o rádio paralelo que eles compraram, mas não funciona no rádio oficial insira a marca do carro aqui. Provavelmente é por causa de dois fatores. Um é o problema elétrico. A bateria do laser tá... agora foi. 500 mAh, lembrem disso. Muitos rádios não vão conseguir fornecer mais que isso. Alguns rádios paralelos, alguns rádios oficiais vão conseguir fornecer mais. Varia de rádio a rádio. Se vocês quiserem testar, olhem no rádio de vocês se tem escrito qual é a corrente máxima. Se tiver 1 ampere, não vai funcionar com a Raspberry Pi 4. Se tiver 2 amperes, talvez funcione. Se tiver 3, funciona. E a outra coisa é o fator de implementação. Cada um implementa de um jeito isso. E com certeza o fabricante do rádio, o fabricante oficial do carro e tudo mais, ele usou a implementação bonitinho, usou um decoder MP3 bonitinho, fez tudo bonitinho, conforme mandam todas as questões legais e tudo mais. Porque MP3 é uma coisa que tem que ser licenciada. Agora acho que não precisa mais. Mas tinha que ser era uma coisa licenciada até um tempo atrás. Acho que para encodar era licenciado, para decodar não era. Tinha uma treta envolvendo licenças. Mas meio que morreu. Então, provavelmente, por causa disso, é que funciona ou não funciona de modelo para modelo. O Magneiro disse, tem modelos que funcionam, tem modelos que não funcionam. É barato. Eu não testei, tá? Eu cogitei testar, mas eu tinha 4 dias e não ia chegar a tempo. Para concluir, o que a gente pode tirar disso tudo? Independente se é essa solução, ou se é a solução do negocinho pronto que tem no Mercado Livre, ou num site de procedência duvidosa que eu achei, é que tudo isso aí é uma baita uma gambiarra mesmo. Essa é a grande realidade. É isso aí, gente. Aqui nesse QR Code tem o código. Eu espero que eu tenha liberado o repositório do GitHub. Se não tiver liberado, me avisem. Não me responsabilize se vocês queimarem rádios. Detalhes de como funciona o circuito e tudo mais eu vou botar depois. Eu literalmente fiz o upload do código hoje de manhã. E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Diga. Uma curiosidade que eu fiquei é o processo de leitura de fato. Porque eu imagino que o rádio tenha algum tipo de buffer dentro que ele vai carregar e decodificar um pedaço do arquivo. E você vai modificar ele posteriormente. Então, como que não falha esse processo? Como que, na minha cabeça, o rádio ia tentar ler até o final e passar para a próxima música e aí que ele leria de novo. Então ele vai ficar dando várias leituras e ele vai ficar consumindo. Vou parafrasear ele dizer assim, não posso falar. Não, brincadeira. A realidade é que não tem bem como saber. Cada rádio, que nem eu falei, cada rádio tem sua implementação, mas o que eu percebi é que os processadores que tem nesses rádios, eles têm pouquíssima memória. Então, provavelmente, eles não vão ler uma MP3 de 10 mega lá, aquelas músicas gigantes, Pink Floyd, sei lá o que e tal, 10, 20 mega de MP3, ou mesmo MP3 de 3 mega, eles não vão ler tudo aquilo, porque é muita informação para colocar em memória. Então, eles vão lendo aos poucos do disco. Então, provavelmente, por isso que funciona. Eu não tenho como te garantir, mas até o momento a minha experiência é essa. Porque uma coisa que dá para fazer é colocar um print, e eu não vou fazer agora porque, enfim, demanda tempo e tudo mais, mas tu pode colocar um print no comando do Fuse e tu vai ver toda vez que ele tentar ler o disco, tu vai conseguir interceptar.
Ele tem um buffer, sim, tu tá certo nesse ponto. Tanto que quando ele tava lendo ali, quando eu chegava em torno de 64K ou em torno de 100K, ele parava de tocar. Porque mas ele tava lendo ainda. Provavelmente é mais ou menos esse o tamanho do buffer que ele faz, o quanto ele lê pra frente, provavelmente baseado na bitrate da MP3, que essa é a MP3 128K, então talvez ele calcule alguns segundos ali a mais e mande. Mas a minha teoria é que isso só funciona justamente por ele não ler todo o arquivo de uma vez, ele lê aos poucos. Por isso que quando eu paro o streaming, ele para e não sabe o que fazer, porque não tem mais bytes. É como se tu pegasse um HD mecânico e desse uma martelada em cima. Ele morre, ele não consegue ler. Que é com o HD mecânico, quando o HD mecânico falha, ele fica tentando ler aquele setor e ele fica dizendo pera, sem parar. É o que o pendrive tá fazendo. Ele tá dizendo espera, até não ter mais dados. No disco, se tu pegar um HD que tá falhando e tu conectar num computador, num Linux, tu consegue ver no log do kernel, tu consegue ver tentando ler o setor tal. Aí ele falha e tem lá wait. Aí ele tenta mais uma vez, até que ele eventualmente diz, não consigo ler, GG e acabou. Provavelmente é isso que ele está fazendo. Ele está assumindo que é um disco que está com problema de leitura e está tentando de novo. Por isso que eventualmente ele desiste, que nem o próprio sistema normalmente desiste. Essa é a minha teoria, não assuma a realidade. Show. Obrigadão, galera.